Reverendíssimo Padre Washington, muito digno pastor do povo de Deus que aqui se encontra, Padre Alex, diáconos Alexander, Ailton e José Roberto, querido povo de Deus, hoje o nosso coração se encontra em festa, juntamente com o do Padre Washington, nos seus 12 anos de ordenação sacerdotal, nos seus mais de 12 anos de serviço à igreja. O Salmo de hoje nos faz pensar exatamente essa realidade sacerdotal. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. E de fato, vemos muito bem este texto refletido na vida do Senhor, Padre Washington. Sair de Maceió e aceitar o convite de vir para essas terras norte-mineiras, tão distante de todos, para fazer o Evangelho acontecer, para fazer com que o mandato de Cristo verdadeiramente pudesse se cumprir. O autor da carta aos Hebreus nos faz recordar muito bem isso, que o sacerdote, o padre, é um homem tirado do meio do povo, do meio dos homens, para servir aos homens naquilo que se refere às coisas de Deus, tirado do meio dos homens, sem mérito algum de nossa parte. O Senhor que gosta tanto do Papa Bento XVI e muito também nos faz recordar, mesmo que instrumentos insuficientes, Ele continua a nos usar, Ele continua sempre nos chamando para nos salvar, continua sempre nos chamando para a sua unidade, continua nos chamando para cumprir com esse mandato que o Pai lhe confiou, de vir salvar o mundo. Ele vem e junta então um grupo de 12, e esse grupo vai se expandindo, vai crescendo. E nós temos essa sucessão apostólica, através dos bispos, e nós padres somos chamados então a fazer parte no ministério episcopal. Somos chamados a ser colaboradores nessa missão, para, sobretudo, dispensar os sacramentos, para unirmos este povo de Deus, para fazermos essa primeira leitura de São Paulo aos Efésios acontecer, formar comunidade, para fazermos com que a palavra de Deus de verdade ecoe nos corações, de verdade possa ressoar. E como é bonito quando nós paramos para contemplar o sacerdócio e nós conseguimos, digo de uma maneira muito particular, a nós chamados ao sacerdócio, a mim, ao Ailton, ao Roberto, partilhamos muito certamente, o Edgar também no seminário. Como é bonito quando nós paramos e olhamos o sacerdócio do Senhor, sacerdócio que o Senhor colocou aqui em nosso meio, que Deus colocou aqui e que tanto nos inspira, e que tanto vem despertando vocações. O próprio Cristo, Ele diz, pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore, ela vai dar frutos. Seu ministério muito tem frutificado aqui. E como somos felizes, podendo olhar tudo isso que o Senhor vem realizando, não só a nível material em nossa paróquia, mas sobretudo o ensinamento espiritual que nos dá. As muitas vezes que chegamos na casa do Senhor e encontramos o Senhor ali trancado no seu escritório e lá passa o dia todo. Muito me faz recordar, não só isso, claro, mas todo o seu trabalho e dedicação, o que muito o Senhor vem falado ao longo desses dias.
do sacerdócio como sacrifício, uma dimensão muitas vezes esquecida por nós, e que São Tomé também compreendeu quando lhe dizem que Jesus ressuscitou, que Jesus apareceu entre eles. Ele, ainda que incrédulo, vai dizer: só acredito se eu tocar as chagas. Ele reconheceu que Cristo é justamente esse homem ferido, esse homem das chagas. Cristo é esse que se sacrificou para a nossa salvação. E o Senhor muito nos faz perceber esse sacrifício que o sacerdote ele tem que fazer para que o seu povo possa estar bem. Esse sacrifício que o sacerdote ele tem que fazer para cada vez mais se configurar ao Cristo, entendendo que essa nossa doação, entendendo que esse nosso sacrifício não pode ser também mero capricho, mas de fato uma busca de encarnarmos em nós a própria vida do Cristo. Quando ele fala da nossa união com Deus, ele fala justamente nesse exemplo da videira, do qual nós somos os ramos que somos enxertados. E enquanto sacerdotes é preciso que nós estejamos muito bem ligados nessa videira que é o Cristo. Claro que é o nosso batismo que nos une nessa videira, mas no sacerdócio, nós devemos nos unir ainda mais, para que, recebendo toda essa seiva, toda essa graça que vem de Deus, nós sejamos capazes de entender essa dimensão sacrificial, essa dimensão de entrega, de doação do nosso sacerdócio, seguindo os passos do Mestre, buscando em nossa vida não ser outro Cristo. Não é essa a nossa missão, não é esse o nosso chamado, mas São José Maria Escrivá nos vai dizer: ser alter Christus, ser o mesmo Cristo, encarnar na nossa carne, essa carne do Cristo, vivermos essa entrega, essa doação, compreendermos como São Tomé, que o Cristo chagado é o mesmo Cristo que nós também devemos ser. E a nossa própria vivência nos faz passar por isso. O Senhor também muito diz, embora bebendo em outras fontes, do sacerdote como esse homem ferido, como esse homem que sabe que não vai viver a completude no sentido matrimonial de encontrar um auxiliar que lhe seja semelhante, como diz o livro do Gênesis, mas em função do reino, mas em função do anúncio à palavra de Deus, vai fazer-se eunuco, vai doar-se totalmente ao Senhor, à sua igreja. E nesse sentido, recordo aquilo que o livro Reflexões sobre o Sacerdócio, uma carta a um jovem padre, nos ensina. Os 4 amores do sacerdote: o próprio Cristo, aquele que é o nosso mestre, aquele que deve nos conduzir, a igreja, a esposa, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus e a Virgem Maria. Amores que quem está próximo ao Senhor consegue muito bem percebê-lo. Quem está próximo ao Senhor consegue ver todo esse zelo, toda essa doação, toda essa dedicação. O quanto o Senhor nos inspira e também nos motiva nessa caminhada. Olhar o sacerdócio do Senhor em nosso meio é sempre para nós uma alegria. Ter o Senhor em nosso meio é uma alegria. Eu, particularmente, não estive tão inserido no seu sacerdócio aqui na paróquia. Pouco tempo depois que o Senhor chega, eu saio
para o seminário, observando já todo esse zelo, saiu para o seminário e basicamente nas férias era o tempo que nós estávamos mais juntos. E agora depois, né, de padre, também diácono, nos aproximamos ainda mais. Estamos próximos no sentido físico mesmo, porque no sentido espiritual sempre estamos juntos no cuidado, no carinho. E o sacerdócio do Senhor muito nos inspira nesse sentido. Toda essa preocupação, todo esse zelo que tem para com cada um de nós. Um cuidado que muitas vezes nós mesmos até esquecemos e negligenciamos. Um cuidado que muitas vezes poderia dizer que nem para com o Senhor mesmo não tem. Mas uma preocupação tão grande conosco. Nós, vocacionados, nascidos, né, da vocação do Senhor e também com o seu povo, todo o cuidado, todo o zelo que nós podemos perceber. Tudo isso é para nós uma inspiração, tudo isso é para nós uma alegria. E poder celebrar estes 12 anos do Senhor conosco, na verdade, do Senhor conosco tem um pouquinho mais de tempo, mas esses 12 anos do seu ministério aqui, é para nós mesmo uma ação de graças, é para nós um render graças a Deus. Tristemente, nós vemos, de uma maneira muito geral, tantas pessoas que criticam, que atacam os padres, e tantos poucos que se preocupam verdadeiramente no zelo, no cuidado, em perguntar ao padre se está bem, mas um está bem sincero. Muitas vezes é um está bem já em troca de querendo algo, ou um sacramento, ou uma direção. Às vezes até esquecendo que o padre também é humano, que o padre também é frágil, que o padre, assim como nós, também precisa desse apoio. Então é importante que a própria comunidade de fé tome sempre consciência disso. Sejam apoio, sejam suporte para o padre, que muitas vezes enfrenta as dificuldades, os desafios. Na condição do Senhor hoje, vemos muito esse desafio assoberbado com tantos trabalhos na diocese, na paróquia. Então, que nós possamos ser esse apoio, essa mão amiga, esse braço que sustenta também através da oração. O Senhor muito nos diz, o fracasso de um padre é o fracasso de uma comunidade. Então é preciso que a comunidade seja verdadeiramente essa comunidade orante. No domingo nós víamos justamente esse exemplo dado na prisão de São Pedro, uma vez aprisionado, a comunidade que na oração buscava ser esse auxílio, esse suporte, que na oração intercedia a Deus, que nós possamos, a exemplo destes primeiros cristãos, sempre render a Deus a nossa oração, os nossos louvores, a nossa intercessão por aquele que Ele coloca para nos conduzir, para que fortalecido, para que amparado pelo Espírito Santo, por essa graça de Deus, sempre nos conduza com dignidade, com o devido zelo. Que o seu ministério, Padre Washington, possa ser cada vez mais fecundo, possa frutificar cada vez mais, onde quer que o Senhor esteja, seja aqui em nosso meio, em Gameleiras, seja onde quer que Ele te colocar, que Ele seja sempre essa inspiração, esse modelo, e que a Virgem Santíssima seja sempre essa companheira e essa intercessora, ela que é a nossa mãe, possa sempre rogar ao seu Filho por ti, e que, amparado nessa graça, o Senhor possa sempre se realizar cada vez mais, vivendo o seu sacerdócio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.